faz um pouco mais de 100 anos que Alois Alzheimer descobriu a doença de Alzheimer, mais ou menos como a gente conhece hoje em dia ainda. Ele verificou nos cérebros de pacientes que tinham falecido a presença de uma substância que não deveria estar lá. Esses pacientes eles tinham perda de memória, então houve ali uma relação entre a presença dessa substância e a perda de memória, dando início, portanto, à descrição, o início da descrição do que é hoje em dia a doença de Alzheimer. Bom, a gente tem o cérebro e a camada externa do cérebro que chama córtex. Quando esse córtex começa a receber o acúmulo dessas substâncias que a gente pensa serem tóxicas, como os corpos amiloides, quando ele começa a receber essa deposição e acumular isso ao longo do tempo, parece ser o caso de que essa toxicidade leva à atrofia cerebral. A atrofia cerebral seria o achado comum, mas não obrigatório, para o diagnóstico da doença de Alzheimer, que se traduz na clínica, e aí sim é o diagnóstico, se traduz na clínica, no comportamento do paciente, como a perda de habilidades, a perda de conhecimentos que ele tinha, levando a um problema de funcionamento que ele não consegue compensar, mesmo com ajuda. Então, se ele conseguia antes pegar um ônibus e agora ele não consegue mais, mesmo com a ajuda do celular ou a ajuda de uma pessoa que está passando, ele não consegue mais pedir ajuda, e qual é o ônibus que eu pego? Ele se perde mesmo assim. Se isso acontece, a gente tem uma perda de habilidade adquirida. O Alzheimer pode ser precoce ou tardio. O precoce ele acontece antes dos 50 anos, então sim, a gente pode ter Alzheimer, e a gente tem Alzheimer que acontece antes dos 50 anos. Esse é o Alzheimer que tem uma carga genética maior, ele é mais ligado à hereditariedade, ele é mais genético. E o Alzheimer tardio, ele acontece após os 50 anos, é o Alzheimer comum, vamos dizer assim. Não significa que ele não tem uma carga genética, ele tem uma carga genética também, mas é menor. Então, o Alzheimer é a deposição de substâncias no cérebro que não deveriam estar lá, resultando em atrofia, que pode ou não ser verificada numa ressonância ou numa tomografia, ela não é obrigatória. Então, eu tenho a deposição dessas substâncias, levando a uma atrofia cortical da camada mais externa do cérebro, junto com, principalmente, a perda das habilidades e do conhecimento que eu tinha, sem que eu consiga compensar com auxílio externo. Doença de Alzheimer.